Olá, meus queridos irmãos do Frei Anselmo, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, me dirigindo a vocês. Hoje nós fazemos estudos, né, a respeito dessas lições maravilhosas trazidas pelos esses espíritos maravilhosos. E essas lições acabam nos remetendo, né, às nossas reflexões, ao conhecimento de nós mesmos. Então, é com muito carinho que eu estou aqui hoje, me dirigindo a vocês. Peço a vocês que sigam, né? Sigam as nossas apresentações no canal, né, no YouTube, que é sempre com muito carinho, com muita alegria que todos os trabalhadores do Frei Anselmo fazem esse estudo, gravam esta mensagem para vocês. Antes de nós começarmos, propriamente dito, a falarmos sobre a mensagem de hoje, eu convido a todos para que a gente faça uma prece juntos, de forma que a gente possa harmonizar aí o nosso coração, né? Desconectar aí com os nossos mentores. Então, eu convido a todos neste momento que fechem os seus olhos materiais, serene o seu coração e busque a conexão com os nossos mentores, esses irmãos amorosos, esses irmãos de luz. Junto com esses irmãos, vamos colocando em nossa tela mental a figura meiga e excelsa do Mestre Jesus e vamos buscando a Ele, recebendo do Mestre o seu abraço fraterno, o seu sorriso amigo, acolhedor. E assim vamos buscar ao nosso e diante do Pai, de joelho no Espírito, rogamos a Ele a sua proteção, as suas bênçãos, de forma que nós possamos ter o discernimento necessário para o perfeito entendimento da lição que ora estaremos comentando. Estamos prontos, meu Pai, que seus desígnios se cumpram de acordo com a vossa vontade. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, meus amados. Uma vez feita a prece nossa inicial, eu vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês possam me acompanhar na leitura da lição de Emmanuel, tá bem? Esse é um projeto que está no início, né? Mas é um projeto maravilhoso do grupo Frei Anselmo, e é o estudo, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês. Muito bem. Está aqui compartilhado com vocês o arquivo que eu preparei com muito carinho a vocês. E o tema, né, do nosso bate-papo aqui hoje é esforço e oração. Esse tema, ele é o título da lição 6 do livro, né, que eu mencionei aqui, Caminho, Verdade e Vida, que é o novo projeto aqui, né, o projeto que está se iniciando aqui no ESL. Esse livro, ele é ditado pelo Espírito Emmanuel, esse Espírito de luz, que nos traz essas lições maravilhosas, e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E quem vai bater esse papo com vocês sou eu aqui, Vitor de Carvalho. É, essas lições,
elas, como já foi dito aqui, elas nos remetem às nossas reflexões, e esse objetivo dessas lições maravilhosas trazidas por esse Espírito de luz que é Emmanuel. Então, como é que Emmanuel procede? Ele busca uma passagem, normalmente, do Cristo, e em cima dessa passagem do Cristo, ele desenvolve um texto que nos leva a fazermos as nossas reflexões. E fazendo as nossas reflexões, a gente acaba nos conhecendo, né? Nos conhecendo, conhecendo a nossa intimidade, identificando em nós as nossas imperfeições. E uma vez identificada as nossas imperfeições, a gente consegue trabalhar no sentido de nos despojarmos dessas imperfeições. A gente vai eliminando, né, os nossos vícios, enfim, as nossas mazelas, né? E assim a gente caminha nessa jornada, né? Nessa jornada que aqui no orbe terrestre, dentro daquilo que nós escolhemos, estabelecemos antes de encarnar. Nós traçamos para nós uma proposta na nossa reencarnação, e o propósito nosso aqui é cumprir aquilo que foi estabelecido. E a gente, às vezes, a gente sai um pouquinho deste caminho, né? E Emmanuel, com essas lições, nos traz de volta a esse caminho reto, né? Caminho da porta estreita, como vocês quiserem chamar. Tá bem? Vamos lá, então. Vamos para iniciar a nossa lição, o nosso bate-papo aqui, tá? E Emmanuel inicia essa lição, esforço de oração, com um trecho, né? Um versículo que está no capítulo 14 do livro de Mateus, e fala sobre uma passagem de Jesus, né? Que diz o seguinte: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. É interessante essa passagem, né? Essa passagem, ela é clara, né? É uma passagem clara que Jesus, depois de se dirigir à multidão, ele sobe ao monte, né? Para orar. E fica ali sozinho, em comunhão com o Pai. Muito interessante essa passagem, porque implícito dessas palavras existe mais profundidade, né? Que a gente pode analisar da seguinte forma. Esse trechinho, despedida a multidão. Será que essa multidão a gente não pode também entender como uma multidão de emoções que nós carregamos com nós? Né? Será que a gente não pode entender serenar o nosso coração? Não é verdade? Nós temos dentro de nós, carregamos um dia a dia atribulado, né? A gente fica cheio daquilo, cheio de emoções. E para a gente se conectar com o Pai, com Deus, a gente tem que serenar o nosso coração, a nossa mente. Então, despedir da multidão, a gente pode entender como isso, não é? Continuando, subiu ao monte. Esse subiu ao monte, a gente pode entender também como elevar o nosso pensamento a Deus, né? Iniciarmos a nossa conexão com o Pai. Né? A gente serena o nosso coração, como nós fizemos aqui na nossa prece inicial.
buscamos a conexão com o Pai através de quem? Através dos nossos mentores, através de Jesus, a fim de orar, a fim de nós nos comungarmos com o Pai. O que significa este à parte, né? A parte é você se isolar, é você conversar com Deus, só você e Ele. Sabe aquela conversa, aquela intimidade sua que só você conhece? Você e Deus? Porque nós temos o nosso comportamento na sociedade que às vezes não representa exatamente quem nós somos, né? Nós às vezes maquiamos isso. A nossa intimidade, aqueles pensamentos mais íntimos, a gente expõe exatamente nesses momentos. Então, o que você de fato é você, neste momento, né, quando você se coloca à parte, você entra em comunhão com o Pai e expõe tudo isso. Então, olha quanta coisa a gente pode já aproveitar nesse comentário, nessa passagem do Cristo, que Emmanuel selecionou para nós, né, que está em Mateus, o capítulo 14, versículo 23. Bom, uma vez a gente comentado isso, a gente vamos partir para o texto que Emmanuel trouxe para nós em relação a essa passagem, ok? E Emmanuel inicia-se assim. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. A gente identifica isso em algumas religiões, né? Algumas religiões que alguns membros se confinam em mosteiros, né? A gente identifica isso em algumas seitas. Aqui a gente já pode tecer algumas reflexões. Será se isso é correto? E vamos mais além. Como é que nós estamos trabalhando a nossa vida, os nossos problemas, as nossas aflições? Será que nós estamos enfrentando as nossas provas ou estamos nos colocando em retiro? Estamos fugindo desse objetivo, né? É interessante isso. Nós não podemos, né, já falando um pouquinho sobre isso, nos isolar do mundo. Será se nós desenhamos a nossa encarnação desta forma? Nós nos isolarmos dos problemas aqui na Terra? Será se isso está correto? Né? É uma reflexão a ser feita. Será se este é o propósito da nossa estada aqui no planeta Terra? É nos isolar, fugir dos nossos problemas e ficar somente em oração, adorando ao Pai? Bom, vamos em frente para ver o que o texto traz para nós, né? Aí aqui, Emmanuel continua. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos livres. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então, Emmanuel coloca uma situação inicial, né, que algumas religiões propõem a alguns de seus membros, que é se isolar. Em seguida, ele traz para nós quem nós devemos seguir, né? Qual o nosso maior exemplo
aqui na Terra? Ele fala do Mestre, fala de Jesus. Jesus, se diz aqui, né? Jesus, né? Sempre o quê? Trabalhou e orou, tá certo? E fala para nós aqui que o trabalho e a prece são características da sua atividade divina. Bom, se Jesus veio aqui e não se isolou, ele se expôs junto das criaturas, ele ensinou, ele pregou, ele curou, não é? Então, ele que não precisava de buscar elevação aqui no planeta Terra, veio aqui e se misturou junto com o povo das criaturas. E ele, sendo um espírito crístico, também necessitava do quê? Da prece. Então, ele cultivou a prece, tá certo? E é interessante isso, né? Jesus veio aqui e se misturou exatamente com quem precisava deste remédio, né? Precisava dele. Por quê? Porque o Pai, né? Deus assiste a criatura através da criatura. Então, se nós nos isolarmos, nós não seremos assistidos, né? As criaturas, esse intercâmbio social, esse convívio social é que faz com que nós possamos trabalhar, melhorar, identificar em nós os nossos problemas. Eu costumo dizer muito, né, nos meus bate-papos aí, quando eu estou dando uma palestra, é que nós devemos olhar com muito cuidado aquilo que nos incomoda. Porque aquilo que nos incomoda é aquilo que a gente precisa melhorar. Percebe? Então, se você se isolar no mundo, como é que você vai ter isso? Esse contato? Você vai se fazer das criaturas para ser assistido. Tá certo? Aquelas pessoas difíceis que entram no nosso caminho, na nossa vida, na nossa família, são para são são provas enviadas pelo Pai para nós passarmos por ela. Então, nós não viemos aqui com esse propósito de nos isolarmos, de ficarmos isolados. Não, nós viemos aqui para trabalhar. Né? A nossa proposta aqui na Terra, meus queridos, são duas. Primeira, a primeira proposta nossa é a nossa elevação, é o nosso progresso. Esse é o nosso compromisso aqui. Por isso que a gente precisa desse intercâmbio social com as pessoas. Tá? Porque são as pessoas que vão mostrar para nós aquilo que nós temos que melhorar, as nossas provas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições. E o segundo compromisso que nós temos aqui é de servir aos nossos irmãos. Nós viemos aqui para lapidar as nossas imperfeições, burilar as nossas imperfeições e trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar, como está dizendo aqui. Tá certo? Vamos em frente? E Emmanuel diz ainda: despedida a multidão, terminado o esforço diário, né, o trabalho, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, sozinho, comungando com o Pai, entrando em conexão com Deus, né, na oração solitária e sublime. Né? Aqui nesse trechinho ele fala exatamente do título da missão: esforço e oração. Um precisa do outro. Né? Eles caminham juntos no nosso progresso. Você trabalha. E o bálsamo que te engrandece para você seguir a sua jornada trabalhando na fé é a oração. Então, se o Cristo
quando esteve entre nós, precisava buscar esse contato com o Pai, precisava desses momentos de isolamento para ele seguir aqui na sua missão. Imagine nós, para lidarmos com as nossas aflições, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, né, com as nossas paixões, com os nossos vícios. Nós precisamos buscar isso junto ao Pai, né? Nos recolhermos e levarmos o pensamento a Ele. Vamos em frente, meus queridos. E Emmanuel continua. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. Olha que interessante, né? Então, é exatamente aquilo que eu falei. Então, quando nós estamos na espiritualidade, na erraticidade, né? Quando estamos desencarnados, não estamos na matéria, nós tomamos consciência da importância de uma encarnação. Aí, o que a gente faz? A gente quer vir aqui corrigir tudo que a gente fez de errado na encarnação anterior. Então, a gente programa vir aqui e passar por algumas provas e expiações. E às vezes, a gente se sobrecarrega a si mesmo. Quem dá a medida certa aqui são os nossos mentores. Eu falo, não, está muito pesado esse fardo para você. Vamos adequar isso daqui, porque eles sabem. E quando nós chegamos aqui, normalmente a gente faz tudo errado, né? Mas a gente está na Terra para isso, para buscar o que? O nosso progresso, né? Buscar as nossas expressões evolutivas. E isso se dá através do trabalho. Nós somos convocados a realizar. Certo? É isso que Emmanuel está querendo dizer aqui. E ele continua. É pela oração, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. E aqui ele completa para nós ainda, ó, esforço e prece completam-se no todo na atividade espiritual. Então, Emmanuel está dizendo aqui que para nós, né, como já foi dito para vocês aqui, eu coloquei para vocês, para nós termos forças para vencer aquilo que nós propomos para nós aqui, quando encarnados, a gente precisa buscar esse contato com Deus, essa oração, essa conexão. Isso dá onde? Como já foi dito no Evangelho, né? Não quiseres orar, se tranque no seu quarto, ou seja, se isole e busque ao Pai. Converse com Deus na sua intimidade, na sua maior intimidade, né? Os seus pensamentos, né? Você não consegue ludibriar a Deus, não adianta. Ele conhece seus pensamentos e seus atos. Então, este momento é para você pedir. Se você fez algo de errado, algo equivocado no seu dia, é hora de pedir a Ele que lhe dê forças para que você possa mudar isso, se for possível. Se não for, para que você não haja mais dessa forma. Então, a oração é esse bálsamo que nos faz, às vezes, ficarmos emocionados, né? Vir a, a escorrer lágrimas dos nossos olhos, em função desse bálsamo que a gente recebe do Pai. A gente sente essa energia. Então, por isso que ele pede para nós o quê? Nos isolar, né? Ficar à parte, porque para você poder aflorar a sua emoção diante do Pai, diante de Deus. Vamos em frente?
E aqui, Emmanuel traz para nós o seguinte: a criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Olha o que ele está colocando, né? Ele fala aqui, ele falou no slide passado, no slide anterior, ele colocou que as duas se completam. Então, nós não podemos vir aqui também só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso acaba produzindo em nós uma secura de coração, né? Inibindo os nossos sentimentos mais novos. Então, isso também, essa conduta também está equivocada. Equivocada também em relação àquela primeira já apresentada aqui, de você se isolar, que é o que ele fala na sequência aqui, né? Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Paralisia e ociosidade. Aquele que só fica orando, né, gente? Orando. Né? Agora, o oposto que já foi colocado aqui, foi colocado agora aqui, se recolhe, fica orando, orando, ele fica paralisado. Ele não estabelece progressão na vida dele. Ele precisa passar pelas suas provas, pelas suas aflições, para que ele possa seguir na sua jornada evolutiva. Então, ele não pode ficar também só nessa condição, genuflexo, né? Curvado, orando. Não pode. Como foi dito anteriormente, essas duas condutas, esforço, trabalho, né? E oração, prece, elas se completam. Nós temos que tirar tempo para realizar as duas. E ele completa aqui. A oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz da vida espiritualizada. Como exemplo disso aqui, eu trouxe essa, essa imagem. Essa imagem, ela representa a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Quando ele chega à casa de Marta e Maria, o que que acontece? Maria vem o quê? Lavar os seus pés. E Marta fica o quê? Fica aflita, querendo realizar um monte de coisa, um monte de tarefas para receber bem Jesus, né? E Jesus, vendo aquilo, não que Maria estivesse também totalmente só a conduta dela está correta, mas ele vê aquela aflição em Marta, ele a corrige, ele fala, Marta, não se aflija, né? Serene o seu coração. Então, essa passagem tem, simbolicamente, tem essa, digamos assim, esse sentido, né? Sentido, onde Marta representa o trabalho, o esforço, e Maria, a oração, a prece. Mas isso tem que se combinar, né? Em um único ser. Não pode se isolar. Quando você se isola, né? Ou você é só Marta, ou não está correto. Se você é só Maria, também não. Então você tem que ser Marta e Maria para preencher tudo isso, tá? Para que a oração ilumine o quê? O trabalho, a ação nossa aqui na Terra. Vamos em frente? E aqui, já finalizando, né, esse nosso bate-papo, Emmanuel deixa esse recadinho para a gente. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo.
Eu já falei isso para vocês, né? Nós estamos aqui no mundo para quê? Para cuidar dos nossos deveres. Deveres quais? Que nós assumimos antes de encarnar. Então, os nossos problemas, as nossas aflições, elas são nossas, não adianta fugir delas. Vamos encará-las, vamos passar por elas, vamos resolver os nossos problemas, vamos serenar. Se você tem que passar por uma perda, por uma doença, serene o seu coração, encare isso, né, que é melhor. E onde você busca o bálsamo, a força, a fé para passar por isso? Na oração. Então, Emmanuel conclui da seguinte forma, né? Se você está no mundo, né, para cumprir os seus deveres, aí ele continua, mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, meus amados, que nós possamos refletir sobre essa lição, de como estamos conduzindo a nossa vida, se estamos só trabalhando, deixando de orar, se estamos fugindo, né, dos nossos compromissos, tá certo? Se estamos deixando de orar, deixando de ter essa comunhão com o Pai e entrando, né, os nossos pensamentos entrando o tempo todo em aflições, em conflito, em instabilidade. Então, que nós possamos, lá na intimidade do nosso monte, né? Lá no cantinho, lá do nosso quarto, que é o nosso tempo, onde a gente se recolhe, fazer essa reflexão de como estamos conduzindo isso na nossa vida. Meus amados, eu deixo aqui para vocês o abraço fraterno do Mestre Jesus, o seu sorriso amigo, e que Deus os abençoe, ilumine e guarde. Não só hoje, sempre. Viu? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.